Bom dia a todos. Estamos no sábado, dia 7 de maio de 2022. Então vamos continuar aqui os nossos estudos. Então, no estudo passado, nós falamos aqui do sopro, e a gente pode ler de novo essa estrofe, né? Que diz o seguinte, ó: até chegar a este nível espiritual, que é um nível espiritual avançado dentro da meditação, ele precisará antes passar repetidamente durante os exercícios da meditação pelas experiências místicas que irão expandir sua consciência gradativamente até levar o seu sopro ao tamanho do vazio. O sopro do tamanho do vazio, gente, é uma questão, a questão não é impossível, é o quanto a gente solta. E o tamanho do vazio, vocês sabem que é o infinito. E o tamanho da expansão do infinito é a quietude total. Que muitas vezes a gente tem ideia humana do que possa ser o infinito, do que pode ser iluminação espiritual. Isso tudo é conceitos mentais. E o conceito mental, ele não é o que é a realidade. Lembram? Período da incerteza de Heisenberg? E ali a gente diz que são infinitas possibilidades. Então o retorno à casa do Pai, a volta do filho pródigo, isso a gente vai, à medida do possível, praticando, lendo os escritos, tentando entender aquilo que está sendo manifestado, aquilo que a gente tem em conceitos humanos, trazer a prática de meditação, que é importante em nossa vida, a meditação. Olha, gente, meus irmãos, depois que comecei a meditar, aquela pessoa que era sem paciência, aquela pessoa que era estúpida, aquela pessoa... Bom, tudo muda na vida da pessoa. Claro, a individualidade ela persiste, ela continua, porém você vai mudar o seu estado de observação. Você vai perceber algumas coisas, você vai ficar mais quieto, mais introspectivo, mais observador. Então, tudo vai mudando e dentro de nós, dentro, vai gerando esse vazio, que é a expansão do vazio que expande a consciência. É esse tempo que a gente tem para pensar antes de responder alguma questão, alguma coisa para a pessoa. É o tempo. Nós vamos aumentando este tempo, a gente vai deixando de racionalizar para raciocinar para responder. É uma mágica muito valiosa isso em nossa vida. E nós vamos percebendo, nós vamos purificando nossas células, entrando em contato com o nosso corpo. Tudo que a gente vai realizando, a gente realiza sem pôr a força, mas com a consciência já atuando, que é o importante. E aí as coisas se tornam aproximadas da perfeição. Aproximadas da perfeição. Então, à medida que a gente vai expandindo a consciência, nós vamos limpando essa energia e ela vai fluindo, purificando normalmente. Ok? Então, por isso que é o caminho do tal, o caminho o caminho de volta para a casa do Pai. Então, através disso, contemplamos o seu retorno. Quem adquire a condição de manifestar os 10.000 seres simultaneamente, torna-se uma pessoa mais autêntica, afetiva, espontânea e tolerante com o mundo. Esta lucidez e espontaneidade que nascem diretamente da consciência do vazio, que se manifesta como unidade, são chamadas no taoísmo de criatividade. E é através deste atributo conquistado por quem segue o caminho que se torna possível o retorno. Referido na estrofe. Retorno em chinês é a mesma palavra que dá o nome ao hexagrama do Wixing, o Tratado das Mutações, formado pelos trigramas terra sobre trovão, e tem sentido de um renascimento da atividade no auge da quietude. Trata-se no simbolismo do poema da pessoa que retorna à sua origem, o vazio repleto da energia criativa, como condição necessária para
que sejam geradas todas as existências, inclusive a sua própria, como ser humano. A potencialidade do retorno habita o interior de cada ser, e ela é a semente sagrada que todos trazem no seu âmago. Centelha divina. E para chegar a este estado é preciso seguir o caminho espiritual taoísta até alcançar a completa realização espiritual quando se retorna ao vazio e o praticante passa a ser a própria criatividade que existe naquela dimensão. Assim, alcançar e permanecer no vazio significa concluir o caminho do retorno. E a forma como se pode contemplar esta conquista do ser realizado no tal é através da sua capacidade adquirida de se manifestar os 10.000 seres, evidenciada apenas para as pessoas capazes de reconhecer sua linguagem e decifrar seus códigos. Então, a gente vai, como a gente falou nos vídeos passados, a gente vem falando que é uma limpeza na energia. Então, tudo é energia e informação ao mesmo tempo. Então, a gente vai limpando esses conceitos energéticos, nós vamos limpando a nossa energia, essa energia vai ficando purificada e através dos procedimentos alquímicos, nós vamos passando pelas calcinátio, tem a solútil, tem sublimátil, tem sublimátil, elevação espiritual, como fala ali, é a conquista do vazio interior, é a criação de espaço, é harmonia, é paz dentro de si mesmo, é encontrar o si mesmo para encontrar seu lugar lá fora. Então, tudo vai sendo purificado, tudo vai sendo ajeitado. Mas todas essas questões, mesmo separando, é tudo uma coisa só que acontece ao mesmo tempo. E isso somente a partir de quando a gente começa a se entregar nas práticas de meditação. Então vamos continuar aqui. Apesar da diversidade dos seres, cada um deles pode retornar à sua raiz. A diversidade dos seres é representada nas características individuais de cada um, conforme seus egos se manifestem e suas consciências sejam trabalhadas. Para cada ser humano cada ser humano é uma pessoa diferente, em diferentes estágios de vivência social e cultural, e em níveis diversos de sua prática espiritual. Se seguir um caminho místico ou devocional, no entanto, o taoísmo ensina que todos, apesar da diversidade, têm a mesma raiz, ou Wu-Shi, isto é, como a imagem de uma grande árvore cujos galhos, frutas e flores são todos diferentes entre si, mas quem sabe contemplar a árvore como unidade enxerga uma raiz, uma única raiz, ou um único tronco que sustenta todas aquelas diferenças. Assim também é a humanidade. As pessoas são diferentes umas das outras, ora em aparência e temperamento, ora em estágios do desenvolvimento físico, energético e espiritual. Mas apesar da diversidade, todas têm a mesma origem porque nascem da mesma raiz ou da mesma fonte. Por isso, todos podem voltar à sua origem. E esta é a referência que a estrofe faz ao resgate e desenvolvimento da essência ou semente espiritual que cada pessoa traz no seu coração, escondida ou aflorada como raiz e que pode ser alcançada por quem pratica o caminho espiritual taoísta ou da meditação contemplativa ou dos estudos místicos e espirituais. Então, todos os caminhos, meus irmãos, levam a uma única coisa só, ao encontro da fonte. E encontrar a fonte nos remete a essa diversidade que a gente tem de sermos uns diferentes dos outros, mas nós viemos de uma mesma fonte. Todos nós temos a centelha divina dentro de si. Basta a gente chegar a este conhecimento, basta a gente entender o funcionamento de nós mesmos. Então é por isso que quando a gente fala que as pessoas precisam desfrutar de um conhecimento que traz a luz, que traz a paz interior e que pode resolver tudo neste planeta, por isso que muitas vezes é uma coisa tão simples que as pessoas não acreditam que isso possa acontecer. E aí não há ou há também um interesse particular, eu quero me desenvolver
para depois ajudar os outros. Não, a partir do momento que você está se desenvolvendo, aquilo está fazendo um efeito para você, você está compartilhando, você está aumentando essa energia em você também. Porque o eu de você é o eu do seu irmão. Entenderam? Então, e aí nós vamos seguindo neste compartilhar, divulgar, porque todos nós, 7 bilhões, 8 bilhões de pessoas, se 10% desses 8 bilhões estarem cientes destes conteúdos, resolvemos, o problema do planeta foi resolvido. Mas nós precisamos chegar a estes 10%. E é por isso que a gente está aqui. Juntamente com vocês, estudando, compartilhando, juntamente com outros irmãos que estão fazendo trabalhos também de compartilhar, fortificando a prática de meditação, fortificando esta prática de nós mesmos, conosco mesmos, sentir a presença do Pai, sentir a presença de Deus em nós, sentir este acolhimento, esta energia, esta luz, este cobertor de amor que nos cobre todas as vezes que nós solicitamos. Vamos lá. O progresso, a raiz se chama quietude. Quietude se chama retornar a viver. Retornar a viver se chama constância. Conhecer a constância se chama iluminação. Desconhecer a constância é a impropriedade que provoca o infortúnio. Quietude é o tai chi, ou unidade, que cria todas as manifestações. E raiz é o Wu Ji, que se manifesta como Tai Chi, ou Tao. Então, quem chega à raiz retorna à vida plena, porque renasce com a consciência integralmente expandida no Tai Chi e com a energia plenamente abrangente que se encontra no Wu Ji. Alcançar este estado é conhecer a vida, que se chama quietude. Mas não como uma qualidade oposta à atividade, e sim como um estado de espírito semelhante à paz. Assim, quando a pessoa se encontra no mundo manifestado, mas sua consciência permanece na quietude, sua forma de entender o mundo se transforma em qualquer circunstância da vida, seja na ação ou na não ação, no som ou no silêncio, na atividade ou na não atividade. Sua consciência será capaz de contemplar as manifestações acontecendo todas ao mesmo tempo e de compreender toda a diversidade do mundo simultaneamente, sem se deixar levar pelos movimentos, porque estará fixada na paz. Tu manterás em perfeita paz aquele cuja mente está fixada em ti. Quem retorna à vida infinita encontra constância ou transcendência do ciclo da vida e da morte. E quem conhece a constância alcança a iluminação. Na frase, assume o sentido de imortalidade do espírito. Constância é a dimensão espiritual onde se encontra a fonte da energia vital, que se renova infinitamente, condição que permite a geração de todas as existências do mundo manifestado. Significa que nesta etapa a pessoa renova permanentemente sua consciência, sua energia e suas essências vitais, está permanente, e esta permanente renovação leva ao alcance da iluminação. Ela se torna então alguém que aprende o mundo de forma abrangente, com a plenitude da lucidez da sua consciência. Por isso passa a interagir com os 10.000 seres, evitando os conflitos ou as dualidades, que trazem sofrimentos ou infortúnios para a sua vida e para as pessoas à sua volta. Conflitos estes que, ao serem deflagrados na vida do homem comum, refletem como um espelho as ações impróprias recorrentes cometidas por quem desconhece a constância. Vamos lá. Então, foi o que a gente estava falando, da relação da prática. Porque marquei aqui no livro.
Então a gente vai fazer alguns comentários e nós encerramos aqui a leitura. Então por que isso? A gente vai seguindo o caminho, vamos meditando, vamos tentando entender. Cada coisa que a gente vai vindo em nossa consciência é para a gente conscientizar. É para a gente entender que aquilo que está sendo manifestado, que era a luz, é para nos ajudar também no progresso, é para nos ajudar a entender. Vamos dar um exemplo aqui para vocês. Quando a gente está fazendo uma aula de matemática, por exemplo, e nós temos lá um problema para ser resolvido, colchetes, abre parênteses, logaritmo e tal. Nós não sabemos resolver aquilo, a gente tenta e a gente solta aquilo. Vamos esquecer aquele problema ali para ser resolvido e vamos resolver no outro dia. Quando a gente solta, de tanto a gente tentar, a gente solta, na outra vez que nós formos tentar resolver aquele problema, vai vir a ideia, vai vir o aprendizado, vai vir uma informação para a gente começar de uma outra forma a resolver aquele problema, ou seja, de uma forma mais fácil. De tanta complexidade que a gente atingiu na consciência. Por isso que foi trazido a nós esse estudo, ou experimento, das estruturas dissipativas de Elia Primogin. Quando um sistema ele acumula informação, ele é obrigado a dar um salto. O elétron, o salto quântico diz, né, que o elétron ele acumula energia, ele dá um salto, ele muda de uma órbita para outra. Então ele tem que dar um salto. Então, por isso que estudar, meus irmãos, estudar, meditar, estudar, praticar, e se você quiser começar a ajudar, já é uma boa, já começa a acumular essas informações na consciência. Você começa a meditar todos os dias, estudar todos os dias, praticar todos os dias. Ah, mas está me acontecendo coisas que continuam me acontecendo as mesmas coisas. Beleza? Sim, solta os acontecimentos, continua meditando, continua praticando, continua indo nas aulas, continua participando de qualquer grupo que você tenha participado, seja no nosso grupo lá, seja em qualquer outro grupo, continue, não desista, medite, estude, leia, compartilhe, medite, estude, leia, compartilhe, porque o que a gente está fazendo aí? Nós estamos preenchendo a mente com a verdade. Enquanto isso, nós estamos nutrindo uma fase de nossa consciência. A consciência ela é dividida em 3 fases. Lembrando que não existe divisão, mas aqui a gente está trazendo uma ideia para vocês entenderem mais facilmente como que funciona o processo. Que a primeira é a ignorância. Dentro da ignorância tem entropia, tem desordem, tem sofrimento, tem todo tipo de coisa que acontece que nós estamos percebendo, estamos vendo o que está acontecendo no mundo, ok? Temos a consciência do conhecimento, quando a gente começa a estudar estes assuntos aqui. Então a gente vai tendo conhecimento. Dentro do conhecimento persistem as coisas do mundo. Somente quando a gente atingir a consciência da sabedoria, que nós estamos praticamente, e ainda não totalmente, mas praticamente, liberto dessas coisas do mundo. Ou seja, de se apegar emocionalmente às coisas do mundo. A gente não vai estar longe das coisas do mundo, como sabem, mas a gente vai estar liberto das coisas do mundo de serem manifestadas para nós. De sentir aquilo ali, de ser afetadas por aquilo. Vai ser uma informação. Nós vamos tendo compaixão, nós vamos tendo entendimento, nós vamos tendo o acolhimento, nós vamos pegar este irmão e dizer, olha, vamos tentar ir por aqui, existe um conhecimento assim, 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 e você pode chegar à conclusão de que a força não é por aí pela força. É pelo soltar, é pelo deixar de muitas vezes, ação através da não ação, gente, a gente precisa entender que não é a gente não fazer nada. É a gente não dar importância para aquilo que está se apresentando em nós. Por que a gente não dá importância? Porque a gente vai para dentro. A gente vai para o acolhimento principal, que é o acolhimento espiritual, que é para dentro. E quando a gente senta, a gente relaxa, a gente solta o problema, a gente se conecta com o espírito ali, quando nós abrirmos os olhos, nós já vamos olhar com uma nova visão.
uma nova percepção daquilo que está se apresentando para nós. Nós vamos confiar na presença. E confiando na presença, nós estamos seguindo o caminho, mesmo ainda com as coisas sendo manifestas, mas a gente vai começar a ter paz interior. E nós vamos desenvolvendo, vamos aprendendo, vamos indo, e a gente nem vai notar que a gente vai entrar num caminho de paz. A gente só vai notar isso depois de 1 ano, 2, 3, 4, 5, e vamos fazer este balanço. Como que era a minha vida lá atrás, antes do conhecimento, e agora com o conhecimento? Como está? A gente vai fazer esta comparação. Como que está agora a minha vida? Como que eu estou me percebendo, eu comigo mesmo, e através de mim, as outras pessoas? Como que eu estou enxergando o meu irmão hoje? Então é isso. Então a gente vai voltando, criando esse espaço interior, como já falamos antes, e a gente vai progredindo dentro deste caminho. Um ótimo sábado a todos. Um excelente dia com a paz de Cristo Jesus. Lembrando a todos que quem gostou desses vídeos, desta playlist, compartilhem, deem like, ajudem a este vídeo chegar a mais pessoas que precisam destas informações, que precisam destes conhecimentos, que muitas vezes pessoas estão sofrendo e não sabem por que estão sofrendo. Então elas precisam chegar neste conhecimento, precisam gerar questionamentos, e elas vêm com muito questionamento e muitas vezes não entendem o que acontece, mas vão começando a praticar um exercício de respiração, uma meditação, começando o caminho. Ok? Isso é o fator primordial, gente, é começar. Não importa se a gente não sabe meditar, se a gente não entende o que é isso, se a gente não tem paciência, mas vamos começar. É a mesma coisa com o exercício físico. Nós não sabemos fazer exercício nenhum, mas a gente vai começar a fazer o exercício. Uma flexão de braço, uma flexão de perna, um agachamento, respirar, correr. A gente vai começar a se sentir bem. Com o mínimo possível, a gente já vai começar a transformar. Então é isso que nós vamos fazer, vamos começar a transformar um estado de consciência para outro estado de consciência. Então abaixo desse vídeo aqui vai ficar o link do nosso curso introdutório de alquimia, um curso de expansão de consciência, o link do nosso grupo aberto do Consciência Infinita, da nossa classe de estudo. Dentro deste grupo você vai receber as informações da classe de estudo paga. Neste grupo tem encontros quinzenais gratuitos, que é encontros de grupo, para bate-papo, para tirar dúvidas em relação ao estudo. E dentro deste grupo nós estamos compartilhando o PDF inicial sobre meditação contemplativa. E você pode também fazer a solicitação desse PDF pelos comentários aqui, colocar o seu contato ou entrar em contato diretamente conosco, ok? E que mais? A chave Pix para quem quiser fazer alguma doação para o canal. Então, muito obrigado, paz em Cristo a todos, um ótimo sábado a todos. Tchau, tchau, até amanhã.